Olá, paz do Senhor a todos. Aqui é o Francisco Souza. Estou aqui para postar mais um vídeo para vocês. E hoje, com o decorrer do que aconteceu na semana passada, eu quero trazer uma reflexão sobre ansiedade, né? Ansiedade, depressão. Todos vocês viram o que aconteceu com. Agora não me recordo se ele era pastor ou se era evangelista, o Anderson Souza, né? Da Assembleia de Deus do Belém, que se suicidou em Manaus mais ou menos. Olha só, 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, e o verso de número 7 vai dizer assim, ó: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O versículo 6 vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E o versículo 7 completa, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, é muito difícil quando a gente nos depara com um pastor, um líder, filho de pastor, um cristão, um, um dos nossos que se suicida, né? Que tira a sua própria vida. E aí muitas pessoas podem se perguntar, mas por quê? É falta de Deus? Não, tem outros que dizem, não conheceu Jesus de verdade, não é? Mas, irmãos, a ansiedade e a depressão são problemas reais, sérios, e que pode, sim, levar cada um de nós a cometer um ato desesperador como este. Nós não sabemos como andava o nosso irmão, até seus familiares foi pego de surpresa, porque era uma pessoa que estava sempre sorrindo, né, alegre, vivendo normal muitos, como muitos vivem. E a gente vê que, mesmo sendo homem de Deus, fazendo a obra de Deus, a pessoa pode sim tirar sua própria vida. E não, isso, irmãos, não é falta de Deus. Tá? Não é falta de Deus, porque a nossa geração hoje é uma geração doente, doente mentalmente e também, é claro, nós não podemos deixar de dizer doente espiritualmente. Por quê? Porque nós não estamos, primeiramente, como diz a palavra, o versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. O que é se humilhar debaixo da potente mão de Deus? É reconhecer seu soberano, seu poder, que sem ele a gente não consegue fazer nada, nós dependemos dele para tudo. Se hoje nós acordamos, estamos de pé, é porque as misericórdias do Senhor se renovou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso nós estamos de pé. Então nós devemos nos humilhar diante de Deus, em reconhecer quem Ele é. O problema é que muita gente tem se humilhado perante homens, perante ministérios, e aí vai se acarretando, muitas vezes deixa esse problema mental de lado. Muitos vão dizer que Jesus é o meu psicólogo, por exemplo, e a maioria dessas pessoas vivem uma depressão muito profunda. A maioria das pessoas que dizem Jesus é o meu psicólogo são as pessoas mais doentes que nós temos. Então é o seguinte, nós devemos nos recorrer primeiramente a Deus e às ferramentas da medicina que Ele tem deixado. Nós devemos nos recorrer ao psicólogo, não é? Nós devemos nos recorrer a pessoas, aos nossos líderes. Um outro problema também é que quando se trata da igreja, por exemplo, um membro comum, ele tem a quem recorrer para os seus problemas. O membro comum vai recorrer no líder de departamento no qual ele faz parte, ele vai recorrer ao pastor, ele vai recorrer a alguém. Agora, quando ele se torna um pastor geralmente não tem a quem recorrer. Isso é um outro ponto muito negativo que há no nosso meio evangélico. Os pastores não têm a quem recorrer. Por quê? Porque a igreja entende que é um super pastor. O super pastor ele não adoece, o super pastor ele não tem problema, o super pastor ele não pode sofrer de nada. E aí nós endeusamos o pastor, sendo que o pastor, ele, além de ouvir, ele precisa também ser ouvido. Além dele acompanhar, ele precisa ser acompanhado. Além dele assistir, ele também precisa ser assistido. Então, nós devemos estar preparado, pronto,
como diz Tiago, tardio no falar e ter mais aptidão para ouvir. O que está faltando muito no nosso meio. As pessoas não sabem ouvir. Como eu costumo dizer, ouvir é uma arte. Ouvir é uma arte. E aquele que consegue ouvir, ter essa sensibilidade, pode-se dizer que ele está um passo à frente para ajudar outras pessoas. E também se autoajudar. Um outro grande problema que muitas pessoas têm acarretado com a ansiedade e a depressão é a busca desenfreada pelo ter e não pelo ser. As pessoas hoje elas correm atrás de todos os seus objetivos materiais terrenos. Isto é errado? Não, de maneira nenhuma. Não é errado de você querer ter uma vida boa, de você conquistar o seu carro, a sua casa, por exemplo, uma vida financeira um pouco elevada, não tem problema nenhum. O problema é quando as coisas terrenas tomam o lugar que deveria ser preenchido somente por Deus. E detalhe, a gente não é contente com aquilo que a gente tem. As pessoas estão correndo daquilo que eles ainda não têm necessidade, daquilo que não é prioridade para elas. E aí as pessoas se sobrecarregam no trabalho, se sobrecarregam no ministério, na igreja, se sobrecarregam nos estudos e deixa o essencial. O primeiro essencial, muitas pessoas hoje não oram, não jejuam, não se consagram, não tira tempo para meditar em um versículo sequer da palavra de Deus antes de começar o seu dia. A pessoa já acorda em cima da hora, correndo para os seus afazeres e às vezes vai dormir nem lembra de nem tirar 5 minutos do seu devocional para com Deus. Então fica correndo atrás de coisas superficiais, muito supérfluas, que não vai nos trazer a verdadeira paz, o verdadeiro estado de espírito, de comunhão que o próprio Senhor Jesus prometeu para nós. E aí quando essas pessoas não conseguem meditar na palavra de Deus, ela também não vai conseguir reconhecer, não vai ter tempo de reconhecer que ela está doente. Quando ela reconhecer que está doente, muitas vezes ela não tem mais uma esperança para procurar ajuda, ou outras pessoas não querem ajudar. A ansiedade é coisa de frescura, a depressão é de coisa sem ter o que fazer, e por aí vai. E aí a gente vê o resultado que a gente está tendo hoje. Um outro dado também, se você for pesquisar, é que o índice de suicídio ele é muito maior entre homens do que mulheres. Porque as mulheres ela têm mais facilidade de compartilhar. Ela tem mais facilidade de demonstrar sua dor. Os homens não. Não sei se é por uma questão cultural, mas o homem, quando ele tenta demonstrar, vai entender um sinal de fraqueza. Então, muitos homens eles preferem retrair para si, guardar para si. Bom, se você não consegue conversar, dialogar com alguém, procure um psicólogo. Nada é melhor do que um terapeuta. Agora me fugiu da memória, um número que tem, né? No Brasil, você tem psicólogos disponíveis 24 horas para você poder se tratar, conversar, dialogar, expor para fora seus problemas. Eu vou deixar uma outra passagem para vocês, que é uma passagem que eu amo muito. Inclusive, minha mãe, toda vez que eu estou conversando, eu cito essa passagem, minha mãe fala, nossa, ele gosta dessa passagem. Porque é uma passagem que retrata muito bem o que nós estamos vivendo. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 em diante. Olha só o que diz a palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Ó a pergunta que Jesus faz para os discípulos. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado ou uma hora à sua estatura, ou uma hora da sua vida, como outras versões? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, ou por que andais preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, ou os pagãos. De certo,
Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Já vi bem a parte B do versículo 32. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Gosto muito dessa passagem, irmãos, porque ele retrata muito bem o nosso cotidiano. Porém, há um grande detalhe no decorrer desses versículos, que é o que Jesus vai trazer para os discípulos, as inquietudes da vida. Ele vai dizer, ó, não andeis cuidadosos, ou não andeis ansiosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer, beber e o que vestir. São coisas básicas da nossa vida, do cotidiano, não é? Quem trabalha, claro, não estou falando que existem milhares de pessoas no mundo, no Brasil, que passam fome, é claro. Mas aqueles que trabalham, por exemplo, não é? Sabe se ele está preocupado em comer, beber e vestir? É uma coisa intrigante, porque as pessoas elas não se preocupam com o básico de hoje, elas estão preocupadas com o sobejar, o que não tem ainda. E essas coisas estão deixando as pessoas ansiosas, sendo que na época de Jesus, os discípulos eles tinham preocupação com comer, beber e se vestir. E hoje nós não nos preocupamos com essas três regras essenciais para a nossa vida. Então, e aí as pessoas elas estão ficando ansiosas, depressivas, por aquilo que elas ainda não têm. Por exemplo, não conquistou a casa própria, e aí a sociedade fica colocando uma pressão sobre a vida das pessoas que elas precisam conquistar a casa própria, precisam ter um carro. Se você quiser ser alguém, você tem que ter uma faculdade. Quem disse isso? Jesus não falou isso que para a gente ser alguém, a gente tem que conseguir algo. Nós já somos alguém a partir do fato que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E aí nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. João capítulo 1, versículos 12 e versículo 13. Não é? Então nós já somos alguém. Então, as pessoas hoje elas estão ansiosas por aquilo que elas ainda não têm. Elas comem, elas vestem, elas bebem, têm um teto sobre a sua vida, elas andam, elas vão e voltam, mas mesmo assim andam ansiosas por aquilo que ainda não tem. Aí a sociedade nos empurra para correr atrás dessas coisas, sendo que o cristianismo é andar na contramão do mundo. Repito, não estou dizendo que você não deve almejar essas coisas, só que essas coisas não podem entrar na nossa vida para tirar a nossa paz. E um outro detalhe, como eu mandei gravar a parte B do versículo 32, é que Jesus vai dizer, de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ou seja, o Pai Celestial sabe da regra básica da vida. Não é? A regra básica da vida, o Pai Celestial sabe. E o versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olha a parte B também. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muitos pregadores falam, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Comente aqui, depois, se você abrir sua Bíblia, e comenta se na sua Bíblia está, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muita diferença de você falar, e as demais, para e todas essas. Todas essas é o quê? O comer, beber e o vestir. As demais é o sobejar, digamos assim, é o transbordar, é o transbordante. Então os pregadores ficam inculcando na nossa vida, e as demais, e as demais, e as demais. Aquilo que eu não tenho, ele vai acrescentar, ele vai acrescentar. Não, isso é mentira. Isso é mentira de erro teológico, de erro de observar o que realmente está escrito na palavra, ou um erro que Satanás está colocando nas vidas dos irmãos, tá bom? Por isso as pessoas elas estão preocupadas com aquilo que elas não têm e não conseguem viver. Elas não conseguem se contentar. Paulo vai dizer para Timóteo, tendo que comer e que vestir de graça. Nós temos que dar graça a Deus por tudo na nossa vida. Deus pode fazer muito mais? Pode fazer, mas Salomão vai dizer que até a riqueza é um dom de Deus. Não é algo que
Eu posso correr, eu posso buscar, mas se não for um dom de Deus para minha vida, eu não vou conseguir. E aí, eu vou me matar por isso? Irmãos, nós precisamos nos aprofundar mais na palavra de Deus. Nós precisamos nos capacitar mais para atender os nossos irmãos que têm problemas de ansiedade, que têm problemas de depressão. Na sua igreja tem um psicólogo? Se tem, valorize. Se tem, faça trabalhos. Se tem, abra espaço, abra salinhas para que este psicólogo possa atender. Se não tem, invista, você deve conhecer alguém, dê palestras, fale, nós estamos no mês do Setembro Amarelo e não se preocupa, tá, irmãos? Eles jogam mais os dados nesse mês mesmo, mas é o ano inteiro tem gente se matando. Há algumas semanas atrás eu estava no trem vindo do trabalho para ir para a igreja e uma pessoa se jogou frente ao trem. Nossa, jogaram uma bomba aqui agora. E aí se matou. E a maquinista ficou chorando, desesperada. Sabe-se lá Deus o que vai acontecer com essa maquinista, tanto emocionalmente, porque não é culpa dela. Entende? Então, assim, nós estamos vivendo em uma sociedade doente, primeiramente por falta de conhecer isso aqui, ó. Primeiramente, a palavra de Deus. Elas não sabem, elas deturpam a palavra de Deus, como este versículo 33. As pessoas falam, e todas as demais coisas. Isso é mentira. Não é todas as demais, é e todas essas coisas. Jesus prometeu o básico. É na oração do Pai Nosso, está lá. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de hoje. E o de amanhã? O de amanhã a gente busca. A gente busca em Deus para o de amanhã. Não foi assim no deserto, quando ele mandou maná para o povo de Israel? A ordem era o quê? Pegar a porção de hoje para você e para a sua família. A porção necessária do de hoje. Aquele que guardar para amanhã vai estragar. Por quê? Se for amanhã, você não busca. Se for amanhã, você não vai orar. Se você guardar para hoje, amanhã você não ora, amanhã você não medita, amanhã você não louva, amanhã você não adora. Então é diariamente, é dia após dia. O Senhor prometeu o necessário para as nossas vidas. Tá bom, irmãos? Guarda essa palavra no seu coração. Compartilhe com mais alguém. Comenta e não se esqueça, se a sua Bíblia está e as demais coisas do ser acrescentadas, comente nesse vídeo também. Tá bom? Mas medite nessa palavra. Medite Mateus 6, o grande sermão da montanha. Aqui está tesouros valiosíssimos para o nosso coração. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que eu também acabei de ler. Mergulhe nesses textos. Mergulhe nesses textos, tá bom? João 14, onde Jesus fala das moradas celestiais. Nós devemos nos preencher de esperança, ter a esperança de que um dia Jesus vai voltar para nos levar para um lugar muito melhor, sem dor, sem sofrimento, sem pecado, sem depressão, sem angústia, sem ansiedade, sem nada. Amém? E não se esqueça, medite na palavra de Deus. Busque ajuda. Procure um psicólogo. Procure um terapeuta, seja o que for. E ajude também seus líderes. E ajude também seus pastores. Pois eles também são homens, não são supercrentes. Também são ovelhas e fazem parte do rebanho de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.